Boa tarde a todos. Para embasar o nosso encontro de hoje, nós vamos ler, antes de mais nada, uma página do livro Meditação, o Silêncio Interior. Ele é psicografado pelo espírito F. Alexander, através do médium Mauri Rodrigues da Cruz. E o capítulo tem como título Falando o Espírito Amigo. Toma cada dia como uma oportunidade permanente de aprendizado, de mudança, de evolução. Não há outra esperança senão caminhar para o Criador. A tua consciência, o teu fazer, o teu sentir, devem conduzir o teu ser. O Espírito vive sempre, é eterno. Compreende que és o que pensas, falas e fazes no processo da eternidade. Tua natureza é substância de amor, verdade, conhecimento, construção, luz, fraternidade, transformação, evolução. Quando conseguires compreender o verdadeiro significado da vida, serás plenamente livre. O processo para essa compreensão é sempre operoso, interativo, de consciência, portanto, de dentro para fora. É importante que percas o medo da tua morte e se desvanecerão todos os outros temores. Converte-te em trabalhador corajoso da seara de Jesus Cristo e alcançarás a realização plena pelo amor e pela caridade. A cada instante, se não faltar ao teu ser a luz da vontade de aprender, serás sempre o novo. A ilusão dos sentidos materiais toma conta do materialista, destruindo completamente a sua consciência moral. Recorda sempre que o sentido da vida é processual. Portanto, a alegria não é de superfície, não representa mero acontecimento. Meu amigo, a doutrina dos Espíritos te ensinará a consciência de ininterrupta meditação, reflexão, trabalho, estudo, pesquisa, caridade. Coragem, a diversidade te revelará o ser homem. Compreenderás o espírito, a substância, terás domínio sobre ti mesmo, serás livre. Ele é muito bom. Hoje nós planejamos trabalhar dentro da temática o ser na sua liberdade, na liberdade de ser, o trilhar de cada um pela terra, e especialmente foi escolhido em função de dúvidas que duas pessoas na reunião passada levantaram acerca da diversidade, das diferenças sociais, e nas diferenças sociais estão incluídas todas as diferenças, né? Quando a gente diz de diferença social, nós estamos falando de várias diferenças que vão compondo aquele processo. Infelizmente, essas duas pessoas até me avisaram que não iam poder estar aqui. Mas eu estou aqui hoje. Mas você veio? Eu olhei aqui e não te vi, você tinha avisado que não estaria. Eu estava na dúvida, mas que bom, que deu para você estar. Obrigado. Primeiro, que qualquer temática que nós vamos trabalhar no Centro Espírita, há alguns princípios que nós poderemos até não falar neles, mas eles compõem o subliminar do nosso trabalho. A mensagem subliminar é composta por eles. O primeiro é que nós estamos tratando de espíritos em evolução. E, portanto, nós estamos tratando de nós mesmos, juntos, compondo uma diversidade, uma pluralidade, que nos trarão o dever de conviver com adversidades.
Quando falamos em adversidade na casa espírita, também não estamos falando de adversidade no sentido de rixa, de intrigas. Não, é aquilo ser adverso ao que eu gostaria. Uma coisa é o que eu gostaria, outra coisa é o planeta que eu escolhi para trilhar por ele, ali, o trilhar pela Terra. Eu escolhi para trilhar nesse período, nesse projeto encarnatório, num planeta onde a diversidade, a pluralidade são condições inerentes aos ocupantes e ao próprio planeta. O próprio planeta não é homogêneo. Ele tem estações extremamente definidas, ele tem relevo extremamente definido, ele tem condições hídricas extremamente definidas, que exatamente no conjunto dessas realidades todas, permite que ele possa acolher espíritos nas mais variadas faixas evolucionárias. E nós estaremos aí convivendo com essa diversidade, com essa pluralidade. E todos os dias o espírita vai construindo em si, de forma cada vez mais exuberante, a sua capacidade de compreender. Nossa, que assunto atual, moderno, né? Compreender. O outro ponto que é fundamental para nós, o polissistema espiritual encarnado e desencarnado, em interação, em sintonia e em ressonância permanente. Nós não trabalhamos seres isolados, substâncias isoladas. Nós entendemos que o processo da criação, na sua infinita sabedoria, do nosso Pai, permite que todas as substâncias tenham uma identidade. Todas são singulares, mas todas interagem com todas e informam a todas, num processo de comunicação efetivo e intenso, o que elas são e o que elas sabem. O átomo de ouro tem identidade própria. Eu poderei, como químico num laboratório, trabalhar composições onde eu ponha ouro, prata, selênio, que eu ponha zinco, chumbo e prepare ali a minha composição. Eles estarão lá compondo aquela substância, aquele composto que eu preciso, mas eles continuam fazendo o papel deles. Se ouro é mais nobre do que prata, e prata é mais nobre do que chumbo, e chumbo é mais nobre do que aquele metal mais tóxico que existe por aí, mas eles estão ali com suas identidades, oferecendo a sua contribuição num processo que se chama estar na Terra, contribuindo nas composições. Nós humanos não ficamos fora desse processo, no entendimento espírita. Encontraremos espíritos mais nobres, vamos pensar em Jesus Cristo, vamos pensar em Buda, vamos pensar em Francisco de Assis, já alcançaram uma nobreza espiritual, não no sentido de titulação, de fora para dentro, mas numa titulação de dentro para fora. Encontraremos no nosso dia a dia, seja encarnados ou desencarnados, espíritos que ainda não alcançaram essa nobreza toda, espíritos que ainda não sabem lidar com o próximo e às vezes não sabem nem consigo mesmos, mas estão ali fazendo a sua contribuição a si, à humanidade e ao planeta. A outra questão é um princípio fundamental do nosso trabalho: Deus imanente em toda a sua obra. Nós não trabalhamos, nós nem pensamos em trazer nenhum conteúdo onde possa deixar para a pessoa um sentido de que
Deus se ausenta de alguém quando ele não age como ele gostaria. Deus não castiga, não pune. Isso é um conceito que veio de culturas antigas. Lastimavelmente, alguns espíritas não conseguiram se atualizar adequadamente. Lastimavelmente, em alguns espaços espíritas ainda flui esse tipo de informação, de castigo, de estarmos juntos, eu casada com ele porque noutra encarnação fomos isso ou fomos aquilo, fizemos mal um ao outro e etc. Mas isso é um equívoco no século. Isso, falado, divulgado no século XXI, é equívoco. É equívoco. Porque a humanidade já alcançou condições, inclusive a própria ciência está aí disponibilizando gratuitamente. Porque a gente paga pelo aparelho celular e paga pelo computador e o resto vem tudo grátis. Você só vai ter que pagar uma mensalidade para ter o bicho, ter um instrumento. A informação chega. Nós precisamos, eu não tenho dúvida, tendo essa coisa maravilhosa, essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui vivendo o século XXI, o dever de nos atualizar, que é o outro princípio da doutrina dos espíritos, a atualização permanente. O que pensava ontem, eu vou ter o dever de ter a coragem de chegar para os senhores. Até ontem eu vinha, trazia esse conteúdo, falava isso, afirmava aquilo, mas eu alcancei que não é atual essa informação. E contextualizar a informação com a ajuda dos senhores todos que estão aí contribuindo. Cada um está aí, fazendo suas vibrações com seus conhecimentos, suas sabedorias chegarem a mim, e eu chegando aos senhores todos, assim como todas as demais partículas cósmicas, chegando a nós através dos seus campos. Que quando já é o humano, nós damos o nome de campo mediúnico. E que muito breve todos estaremos trabalhando esses campos, todos como campos mediúnicos. Uma vez que todas as partículas cósmicas mediam situações. E se a gente olhar a palavra mediúnico, ela vem do processo de mediar. Não é não? Quando nós dizemos, essa mensagem foi psicografada pelo espírito F. Alexander, através do médium Mauri Rodrigues da Cruz. O que Mauri Rodrigues da Cruz fez? Mediou essa vontade do irmão F. Alexander nos trazer os conteúdos que estão nessa obra. Mas se nós tivermos uma convivência com mais atenção e mais, eu diria, humanidade, sairmos da arrogância de ser gente para a humildade de ser um ser humano, nós perceberemos o quanto todas as partículas contribuem e mediam situações as mais maravilhosas. Imagina o que é, vamos dar uns exemplos de partícula, assim, saindo da partícula humana. Imagina o que é para nós alguém chegar com um aspecto e descrever, e a família descrever para nós que a pessoa está tensa, está em processo de desequilíbrio, sempre, reiteradamente, tendo altos e baixos, e que ela ouve vozes desconexas, que ela vê formas desconexas, e nós podemos dizer para essa pessoa, em primeiro lugar, vá a um médico, peça a ele para fazer um pedido de exame de sangue, meça, que contemple ali todos os minerais possíveis do laboratório, medir para verificarmos. E nós vamos ver se os seus equilíbrios de minerais estão alterados, se está, por exemplo, faltando lítio e a sua conexão neuronal, a transmissão não está ocorrendo adequadamente
Isso está lhe permitindo ouvir coisas desconexas, enxergar coisas desconexas, fazer ações desconexas da realidade que você e sua família gostariam. O lítio é um médium ou não é o lítio é um mediador ou não é um mediador? Um mediador, senão ele não estaria fazendo nem falta. Substituiria por outra coisa. E também esse exemplo que eu trouxe foi para a gente ver o quanto cada partícula interage, faz sintonia, faz seus níveis de ressonância, presta o seu serviço e outra não presta o mesmo serviço. Eu queria te falar uma coisa. Só um minutinho. Olha que coisa linda! Servindo para nós também. Né? Eu convivo com esta senhora. E essas 6 senhoras em volta também convivem. E ela chega para nós todas, separadamente, e faz uma determinada descrição de uma dificuldade ou de uma necessidade, seja lá do que for, que a coloque em condições de necessidade de um atendimento, de uma oferta qualquer. E daí eu passo a saber que ela já relatou para todas antes que nenhuma conseguiu fazer nada, não se prontificou. Se eu estiver antenada com um ser cósmico, eu vou dizer, sem nem questionar se os outros fizeram, não fizeram, se fazem, se não fazem, nem vou questionar. Eu vou buscar dentro de mim o que eu sou capaz de ler para encontrar, pelo menos proximamente, a sua real necessidade e vou procurar fazer a minha oferta do que me for possível. Eu não vou questionar o outro, porque pode ser que seja um atendimento que só eu ali naquele grupo esteja equipadinha para fazer. Se lá nas formas simples de átomos, de moléculas, que são quando átomos se juntam com molécula e ela já tem uma identidade, presta um serviço que só ela presta naquele meio, imagina nós humanos. Pois não, Graça? Não, eu ia até dizer que você respondeu tão bem que o lítio é uma substância que a minha mãe tomou muito no momento da vida dela. E a minha mãe é tão próxima, né? Por uma questão de psiquiátrica mesmo. E como bateu, né, Ira? Você respondeu. Que bom. Obrigada. Que bom. Aí, bom, o outro tópico das condições preliminares para o nosso trabalho, os orientadores espirituais, instrutores, estão na marcha conosco. Os orientadores, os instrutores, os trabalhadores, pelas boas composições nos sistemas, estão na marcha conosco. Não quer dizer que nós estejamos proprietários deles, que eles estejam simples atrelados a nós. Nós somos, graças a Deus, seres, nós, assim como os desencarnados, composições capazes de o tempo todo produzir os mais variados campos, as mais variadas frequências, com suas múltiplas funções, e nos vinculamos de acordo com as necessidades que nos colocam em condições de sermos trabalhadores. Que, na verdade, o pilar principal do nosso encontro hoje é trabalho. Só que não adianta a gente chegar aqui e ficar debulhando uma coisa decoradinha de trabalho. Porque trabalho envolve essas vertentes todas. Qual que é um dos propósitos da doutrina dos espíritos? Educação para o progresso pessoal, que envolve o progresso moral, educação para a sustentabilidade do ser
e a sustentabilidade planetária. Isto não quer dizer que nós espíritas passemos a cobrar que esse homem não faz o trabalho de educador, que esse que é ministro não faz o que tem que fazer e, portanto, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu papel. Porque seja ele como educador, seja esse o ministro, seja esse o presidente da República, essa gente toda é escolhida no povo, faz parte do povo. Nós teremos excelentes educadores, excelentes escolas educando aí, educandários. Nós teremos excelentes educadores, excelentes educandários, excelentes promotores das mais variadas ordens maravilhosas, quando nós estivermos todos no nível que nós queremos que eles estejam. Eles não estão mais do que nós, e não estarão. E é uma ilusão nossa. Nós seremos capazes de nos intoxicar com adrenalina, nós seremos capazes de nos adoecer por desânimo, nós seremos capazes de nos entristecer, porque esperamos o que não é possível receber. Mas é possível fazermos a nossa parte. E na soma de todos fazendo, promovem campos que chegam a essa gente toda para que eles façam. E muito importante nós nos atermos nessa questão de entender o processo de trilhar de cada um pela terra, na sua liberdade de ser, entender o processo de educação, já percebendo que educar não significa produzir tachos de pessoas iguais. Essa é outra questão que quem é evolucionista, porque a doutrina espírita, ela é evolucionista, ela é construtivista por ser evolucionista. A educação é algo que nós vamos todos nos permitindo colocar para fora o nosso máximo do que aprendemos e já nos conceituamos naquilo. Vamos nos atualizando nos encontros e no movimento da vida. A educação nos permite pôr aquilo em prática, colocar para fora. Agora, a transcendência, que é a Nájila sair da sua mesmicezinha, da sua pequenezinha e se tornar uma coisa pelo menos um pouquinho acima, é processo natural e a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. Quem teve a oportunidade de acolher e, de certa forma, ajudar a criar pessoas, teve a maravilhosa oportunidade de viver isso na prática. Se acolher necessitados, e não estamos falando de gente que é porque sofreu agressões, coisas horrorosas, ficou cheio de trauma, por isso é que não cresceu. Não, não, não. Região de miséria, nasceu lá, não tem comida em casa, aqui tem comida, vem pra cá, acompanhando a mãe e daqui não sai mais. É isso, ele não viveu coisa pior do que isso, não. Ah, a mãe morreu no parto. Mas se ele ficar com o pai, ele vai ter muita necessidade não atendida. Comadre, me ajuda, fica com esse menino. A mãe e o pai se desentendem, a mãe resolve ir embora de Vale de Tionha para Piracicaba, São Paulo,
chega o pai lá entregando o bebê, 2 meses de idade. Essa turma toda foi criada naquele lar, junto com alguns irmãos biológicos mesmo. Nenhum é a cara e nem a expressão e nem o ritmo de trabalho do outro. Nem o ritmo de administração do que rende, do que ele consegue produzir. E não é o ritmo também de expressão espiritual, porque ele é outro espírito. Nós que escolhemos viver na metrópole e convivemos todos os dias com a dura realidade de ver irmãos nossos morando debaixo das marquises, morando na praia do bairro que moramos, morando debaixo dos viadutos, temos sim o dever de todos os dias nos transformar num ótimo educador, primeiro de nós mesmos e dos que for possível à nossa volta. Ter uma convicção enorme da presença de Deus em nós e nessa gente toda, em tudo que existe. Ter uma convicção enorme num quesito que se chama trabalho, para nós sermos, em primeiríssima mão, os trabalhadores da primeira até a última hora. Em nenhum momento desmerecermos o trabalho, mas em cada momento sabermos que cada um o encara do seu jeito. E nesse encarar do seu jeito, ele vai ter uma linha de produção inerente a ele e vai ter inclusive uma linha de aceitação ou não aceitação, de trabalhar, de organizar um canto, de viver num canto onde ele tenha que varrer o canto, que ele tenha que lavar o banheiro, que ele tenha que lavar sua roupa, que ele tenha que gerar sua comida e lavar seu prato. Nós encontraremos irmãos que não quererão fazer isso. Eu convido inclusive os senhores a fazer uma aproximação a eles e procurar diálogos. Porque somos escolhedores, vamos chamar de escolhedor, não sei se essa palavra existe não, mas a gente escolheu vir fazer uma encarnação num país de terceiro mundo, enorme, com regiões completamente, uma com relação à outra, atípica. O sul é uma característica, o sudeste é outra, o centro-oeste é outra, o nordeste é outra, o norte é outra. Climas e terras completamente diferentes, que permite que as comunidades ali se organizem de forma completamente diferentes. Padrões mentais, emocionais, administrativos, portanto sociais, completamente diferentes. E nós todos que estamos aí, um aqui, o outro lá, na liberdade de ser, para migrar para outros lugares. Nós que estamos aqui, compondo esse grupo, escolhemos a segunda maior metrópole do país. Desse país, pobre, uma cultura que está tentando assentar agora para vir a engatinhar, para vir a andar. Somos novíssimos, porque nós gostamos muito de ficar comparando com o que tem na Alemanha, o que tem na Holanda, o que tem na Dinamarca, o que tem na China, o que tem aqui, o que tem ali, mas sempre olhando os países que estão há quantos anos à nossa frente em matéria de organização política, social, educativa, educadora. E não dá para comparar. São culturas diferentes, idades diferentes. Nós escolhemos estar fazendo o país. É o bebê. Escolhemos acolher um bebê que nos acolhe. A diferença é que é essa.
escolhemos acolher o bebê que nos acolhe e trabalhar por tudo nele. Da organização social, a política, a educação e etc. Alguns irmãos que estão aí, não estou, gente, pelo amor de Deus, pôr na mão, posta dizer na cuida, né? A gente tem que ir relatando umas coisas assim, para a gente ver o que é realidade. Nossa, é difícil. E nós trabalharmos no sentido do nosso campo mediúnico, nós sermos pessoas que alcancem um viver na dignidade, no equilíbrio, porém na força do trabalho, porque só o trabalho é capaz de nos colocar para viver de forma mais higiênica, mais saudável, mais confortável. Mas um detalhe, é confortável para aqueles que desencadearam o espírito do trabalho. Porque viver como nós codificamos, higiênico, confortável, etc, etc, requer que nós estejamos nesse padrão aqui. Me preocupa muito porque percebo que não só as políticas, os diálogos políticos, não estou falando de partido A, nem B, nem C, viu, gente? Caso Virgem não se mete em política de partido. Nós estamos falando de polis, política da vida. Tenho percebido que há hoje um movimento político em cada um, na política pessoal, não é de partido, pessoal, no sentido de desmerecer uma coisa que se chama trabalho. Já chegou a tal ponto que as pessoas se incomodam pelo outro que trabalha. E de a gente ter que dizer, fulano, pelo amor de Deus, te peço, não me pergunte mais se eu não me canso nunca. Isso me incomoda. Daí, um tempinho você tem que falar aqui para um outro no grupo. Fulano, não me pergunte se eu trabalho sempre assim, porque me incomoda. Aí depois você tem que responder para um outro no grupo. Não diga isso para essa criança. Ela está fazendo a maior da boa vontade, o trabalhinho dela aí. Como é que você diz? Você está aí ajudando a mamãe. Ela não está ajudando a mãe dela, não. Ela está limpando o que ela sujou. Ela está participando. Como é que você fala isso para essa criança? Qual é a imagem que você está ajudando a colocar no imagético dela? Daqui a pouco tempo, quando ela passar num concurso público, porque é pouco tempo, de quando uma criança tem 5 anos até ela ter 20 e entrar numa repartição pública, o tempo voa. Qual o conceito que ela terá de trabalho ou que ela está lá fazendo uma ajudinha? E numa ajudinha nós que necessitamos da prestação de serviço dela. Um serviço que a gente já pagou por antecedência, nós não teremos. Nós não teremos. Na medida que nós vamos fortalecendo em nós um ideal de educação para o progresso pessoal, moral, sustentabilidade do ser e a sustentabilidade planetária, porque é nossa primeira casa. Se eu perder a casinha que eu moro e essa casa maior estiver bem, eu dou um jeito de me ajeitar no outro lugar da casa maior, certo? E se nós perdermos a casa maior que é o planeta? E que sem trabalho nós não o preservaremos. Nós já chegamos ao cúmulo de não ter mais um trabalho de avaliar quanto abrir uma torneira. A indústria, graças a Deus, trabalhou para produzir peças ótimas. Essas peças ótimas
abrem e fecham na maior facilidade. Antes a gente ainda tinha que ficar girando. Hoje, nossas casas estão com torneira, que é uma alavanquinha. É. E a gente não se dá o trabalho de ir com a alavanquinha até a metade do caminho. Vai até o fim. Pendura um celular aqui, abre a torneira e fica ali meio que sacudindo uma xícara debaixo dela. 10 vezes a água que gastaria para lavar, põe no telefone, no Viva Voz em frente, e lavando com as 2 mãos e ligeiro, que a água não é minha. Porque falar em trabalho, falar em resolução de diferenças sociais, passa por todos esses quesitos. Educar é nós nos educarmos primeiro a nós mesmos. O que é que eu faço? O que é que eu ofereço? Que mundo eu estou deixando no que depende de mim? No que depende de mim, que mundo eu deixo para os outros? É trabalho, porque você tem que ter um balde em cima da pia para recolher água aqui, uma água para molhar a planta, porque tem gordura, a outra água serve para limpar chão, a outra não sei o quê. E essa separação toda, que nós só faremos através desse processo, que é a educação construtivista. Imagina que coisa linda, né? Desde nossos irmãos mais simplesinhos já fazem a educação construtivista. A porca ensina o leitãozinho a fazer sua cama para deitar, ensinando. Empurra a palha e se ele não apanha, deita lá sem. Aí ele vê que ficou desconfortável, ele vai lá e busca. Vivência, viu, gente? É experiência de observar mesmo. A vaca ensina o bezerro a fazer seu ajeito lá. Ela não faz para ele. A galinha, ela cisca e disponibiliza ali e deixa os filhotinhos dela, aos filhotinhos, o dever de pegar. Se ele não pega, ela é capaz de pegá-lo pela cabecinha com o bico e fazer o bico dele entrar naquilo lá. Da próxima vez ele pega porque ele não quer aquela bicada de volta. Isso é o construtivismo. O que aconteceu com nós que estamos aí no século XXI e que graças a Deus reencarnamos no 20, o Piaget veio e transformou esse trabalho que a humanidade já vinha fazendo desde seus ancestrais, galinha, minhoca, porco e etc., transformou em teoria. É o trabalho do biólogo, psicólogo e professor Jean Piaget. O maior trabalho que temos aí de referência no mundo inteiro acerca da educação construtivista, que já veio vindo, ele transforma numa teoria e isso permeia todas as escolas, os educadores. E nós espíritas acolhemos essa gente toda, esses trabalhos maravilhosos que chegam às nossas mãos. Inclusive eu copiei aqui um pedaço, né? A prática da teoria, assim sendo, a teoria e a prática do ensino construtivista, que embasa a educação construtivista, tem como principal objetivo incentivar o desenvolvimento do senso crítico, do pensamento lógico e da autonomia do indivíduo. Como espíritas que somos, portanto, evolucionistas, quando fala indivíduo, nós estamos falando desde os indivíduos mais simples lá, até chegar ao mais complexo, que é o humano. Que até bem pouco tempo, até nós espíritas nos dávamos a este impropério de dizer o inteligente. Graças a Deus já está sendo revisado e nenhum espírita se chama de o inteligente, porque o ser humano é que é o inteligente. Inteligentes todos são. Desde as subpartículas atômicas já são inteligentes, já têm seus movimentos ordenados, já tem sua vibração própria, sua identidade, emite seus campos e manda para os outros, recebe os padrões vibratórios de outros e vão fazendo sua caminhada, todas elas e nós juntos. O que nós hoje
nos entendemos como seres mais complexos dentre os que estão aqui, formando a comunidade que vive o planeta Terra. Vive o planeta. Nós não apenas vivemos nós vivemos o planeta. Todas as dificuldades que o planeta tiver, se nós apenas estivéssemos nele, nós sairíamos correndo e não sofreríamos nenhum dano. Mas isso é o que acontece? Não é. Cada vez que nós tivermos que largar nossos sítios, correr para um outro, para esconder de um problema que nós construímos naquele pedaço do planeta, nós sofreremos um grande prejuízo, um grande dano. Quem sabe nos instabilizaremos. Aí é que a gente vê que a gente vive um planeta. Nesse viver o planeta, nós temos que admitir que o construtivismo, ele não é uma metodologia de ensino, ele é uma prática aplicada desde as populações originárias, que aqui foram se formando e foram estabelecendo suas maneiras. E entendermos que na visão construtivista, o aprendiz, ele é aprendiz e é mestre simultaneamente, porque algo que ele sabe, eu não sei fazer. Aprenderei com ele. Eu não sei cavar com o meu próprio corpo vielas dentro da terra para construir ali a minha moradia. A minhoca sabe. Nos ensinou a construir ferramentas, inclusive peças metálicas, com sistema de mola, que você é capaz de injetar e fazer debaixo da terra vielas que você precise. Tiramos a ideia de quem? De quem a gente pensa que sabe pouco e que nada tinha para ensinar para nós. É aí que o Espiritismo se apoia, no sentido de que todos são mestres, todos são aprendizes, todos na interação, num processo que há de ser de trabalho intenso. Quando dizemos de trabalho intenso, nós temos que fazer uma revisão se nós estamos ainda muito atrelados ao mecanicismo. Porque se estivermos, nós temos que desatrelar do mecanicismo. Nós temos que entender o mecanicismo, entender os elementos, os pilares, onde é que ele é extremamente útil, mas sermos capazes de estar acima dele. Porque pelo mecanicismo, quando eu estiver com 98 anos e escutar numa preleção que é de trabalho intenso, eu vou olhar e dizer, nossa, eu vou fazer o quê? 98 anos? Já trabalhei demais. E como a gente vem de uma cultura contra trabalho, eu já trabalhei demais. Agora, se eu estiver na proposta de, enquanto aqui eu estiver, eu estarei trabalhando, vou desencarnar e vou continuar trabalhando, só de pensar nessa continuidade, eu já imediatamente vou perceber uma coisa. Quando eu desencarnar, eu não terei corpo físico e estarei trabalhando desencarnada. Se eu vou estar trabalhando desencarnada sem corpo físico, eu posso trabalhar encarnada aqui sem aplicar operações mecânicas, é o mecanicismo, e eu vou aplicar a minha capacidade de orar, de meditar, de refletir, de pensar, de construir mentalmente coisas boas e divulgar. Pela mídia mais antiga que existe no cosmos. Que é a transmissão do pensamento através do nosso campo mediúnico. Aí nós percebemos que
vale muito a pena envelhecer. Será que quando eu tinha 30 anos, eu poderia me disponibilizar todo sábado à tarde, toda terça de tantas a tantas horas, toda quinta de tantas a tantas horas, e o domingo de tantas a tantas horas, pelo trabalho espírita? Eu estava muito necessitando ainda de estar no mecanicismo, estudando, tirando nota, fazendo curso, recebendo diploma, casando, tendo filho, assumindo sobrinhas que mãe desencarnou, e carrega, e dá comida, e a roupa, e os sapatos, e a escola, e a reunião de escola. Um processo mecanicista intenso, que é claro que atrelado a ele está o processo espiritual. Mas nós temos que fazer esse espiritual ser forte em nós, ser valente. E o que estivermos fazendo, fazermos com a alma. E tem hora que nós vamos fazer coisa que a alma não está nem alegre de estar fazendo, mas é necessário. E nós vamos aplicar nossa alma ali, para a gente arrancar de dentro de nós, que é o construtivismo, arrancar de dentro de nós o que melhor alcançamos para ser insumo para aquela ação ser a mais eficiente e a mais rápida possível. Porque já que não é uma coisa que alegra a alma, vamos embora fazer com eficiência para não ter que repetir. Desculpa, gente, eu ri porque ela deu uma risada aqui tão ampla que eu não consegui ficar sem rir. Porque fazer as coisas que não são agradáveis e fazer de má vontade e ter que repetir aquilo é muito ruim, é muito desanimador. Acontece que para a gente conseguir, não vou fazer, não é o que eu gosto, é o que eu preciso, vou fazer da melhor maneira possível, vou ligar para fulano e pedir uma orientação, eu vou ligar para o Beltrano e ver se ele sabe me dar uma ideia, eu vou atrás da ferramenta a melhor possível. Isso tudo dá muito trabalho. Mas uma coisa nós temos que alcançar. Aqui no planeta, trabalho é o que é. Ele é. Nossos rins trabalham da hora que fomos fecundados até o momento do desencarne, permanentemente. O pulmão também. O cérebro também. O fígado também, o baço também, o pâncreas também. E o coração também. Só de olhar para nós, para o nosso sistema, nós já vemos aí qual é a nossa aqui na Terra. E passarmos a nos alegrar por estarmos em condições de trabalhar. A menos que a gente tenha como projeto desencarnar logo, agora. Mas não adianta também fazer esse projeto. A vida continua. A vida continua, o trabalho continua e vai continuar, porque o cosmos é um processo dinâmico e aberto. Poderemos ir para planetas mais evoluídos? Não tenho dúvida que iremos. Nath, Oi. uma colaboração com a questão do trabalho é porque a gente é herdeiro da civilização greco-romana, né? E o trabalho, né, do latim tripalho sempre foi uma coisa de escravo, né? Tripalho, 3 paus, era um instrumento de tortura dos escravos. E essa concepção veio, né? E nós temos que superar. E depois de Marx também, que viu o trabalho como uma forma de exploração, né? Sim. De geração de mais-valia, também ficou uma concepção ruim do trabalho. Só que no Livro dos Espíritos, o trabalho é uma lei natural e é toda ocupação útil. Então, o trabalho espírita, o próprio lazer,
a educação para o progresso pessoal, sustentabilidade, tudo isso é trabalho. Sim. Numa visão espírita de ocupação útil. Inclusive a oração, a prece também é um trabalho. Sim. É isso aí. Muito obrigada, irmão. Nesse processo de trabalhar, de investir em nós, de investir no próximo, de investir no planeta, nós vamos encontrando para valer nossa identidade. E vamos encontrando para valer a identidade dos que estão aí. E vamos encontrando para valer a identidade dos amigos orientadores. Vamos conseguindo estruturar nosso processo de fé, nosso processo de esperança. Porque sem fé, esperança e gratidão, será que é fácil levar a vida para a felicidade? Porque uma coisa é levar a vida cheio de desânimo e de insatisfação, mas levar a vida para a felicidade nossa e dos demais. Aí nós vamos ver que, na medida que vamos encontrando essas identidades, que recolhemos um elemento numa preleção do irmão Leocádio, e recolhemos um elemento numa página do livro Meditação e Reflexão do irmão F. Alexander, que recolhemos um elemento no olhar dessa senhora, e recolhemos na maneira de andar desta, e na maneira de se organizar e de se compor daquela outra, que nós vamos recolhendo o melhor que cada um traz. Nós vamos por um processo de nos identificar com o melhor de cada um. Cada um vai conseguindo ir recebendo essas sementes. Nós vamos entendendo melhor a liberdade de ser de cada um. Porque na hora que entendemos identidade, nós percebemos que se há uma identidade, que a pessoa, ela se identifica, ela tem o direito de ser livre para viver a sua identidade. Senão o Pai não teria nos colocado essa condição tão maravilhosa de cada um se identificar com relação a si, conseguir inclusive encontrando elementos em cada um com os quais nós convivemos, para sabermos identificá-los em parte, que identidade nós temos conosco, com o nosso Criador. Mas conseguimos avaliar através de fragmentos que cada um disponibiliza para nós e que nós conseguimos ler e vamos respeitando a cada um na sua caminhada. As pessoas que tiveram, por exemplo, muitos irmãos, podem nos dizer claramente, ou nos demonstram claramente, o quanto cada um ali seguiu o seu caminho, fez o seu espaço, administra seu espaço da sua maneira, gerencia da sua maneira, inclusive de um irmão dizer para o outro: você gosta de uma casa muito limpa e vive numa casa muito limpa, mas aceita estar aqui na minha, ela é suja, ela é desarrumada e eu sou assim, eu quero viver assim. E aí, você vai achar que há uma injustiça nisso? Hã? É uma aceitação. Ele escolheu isso. O padrão dele naquele O momento. livre-arbítrio dele. Hã? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio Ele dele. escolheu isso. Né? E por mais que nós queiramos, por exemplo, isso é experiência vivida também. Eu chego de fazer uma limpeza aqui, está viúvo, sozinho. Não. Está desse jeito, não é porque eu estou viúvo, não é porque eu estou sozinho. Aqui o que mais tem é gente se oferecendo para vir aqui limpar. Eu agora estou me dando ao luxo de viver numa casa do jeito que eu quero. Mas é isso mesmo. Tinha dificuldades homéricas, cada vez que a esposa ia faxinar, arrumar, aquela coisa toda, no dia que ele ficou viúvo, se sentiu e me fez ficar ali. No tempo que eu fiquei lá foi com naquela ordem dele, que é a ordem dele. Nós podemos dizer que é desordem,
é a ordem possível àquele espírito naquele momento e a gente vai respeitar. E é claro que respeitar não é pôr mão pós dizer amém. Nós vamos respeitar e vamos orar pelo alcançar os padrões no sentido da importância que é a higiene, no sentido da importância que é ter as coisas, cada coisa no seu compartimento, para que tenha mais qualidade de vida e possa expressar melhor seus potenciais na sociedade em que está vivendo. Pois não, querida? Estou com vergonha de falar, mas eu tenho hábito de reclamar de pessoas que vivem com sujo, com tudo desorganizado, e agora eu estou tomando isso. Não pode reclamar, tem que... Se elas dividirem espaços conosco, nós vamos ter que todos os dias ir nos ajeitando ali com elas para dizer, não, isso aqui está demais, vamos aqui, vamos ter que ir no trabalho, aqui, de volta ao trabalho, né? No trabalho de nos administrar com elas, e também para que a gente não tenha que viver naquela ordem dela, que para nós é desordem, a gente ir construindo um meio termo, num processo de trabalho intenso, que se chama inclusive amor. Dando luz, ensinando. Eu pus 3 frases aqui, que eu já sabia que meu tempo ia acabar sem eu conseguir. A consciência de semeador, na finalização. Nem sempre quem semeia, bem para mim e para a senhora aí, viu? Nem sempre quem semeia colhe, materialmente falando. Mas tem um detalhe, quem semeia colhe a satisfação de estar semeando. E nós, com muito trabalho, e especialmente o trabalho de amar incondicionalmente, se sentir com convicção de que está semeando o nosso melhor. E aí a nossa colheita é essa. A colheita, efetivamente, daquela semente específica que semeamos, virá no futuro para a humanidade. Provavelmente não estejamos aqui, mas quem estiver vai estar aí colhendo, e o importante é ter semeado. O outro ponto é esforçarmos por compreender, entre aspas, os insucessos de nossos bons projetos enquanto semeadores nos espaços que estamos. Porque às vezes a gente acha que é insucesso, tipo, falei, esforcei, fiz não sei o que, olha aí, não deu em nada. Mas isso não é insucesso. Isso é a questão da natureza não dar saltos e haver um tempo entre semeadura, germinação, crescimento, floração, maturação e colheita. Isso mesmo. E a outra questão é, justiça social, o que é? É todos serem iguais ou é todos nós construirmos condições para respeitar as diferenças? E nos esforçarmos para, como semeadores dos melhores padrões que alcançamos, essas sementes possam germinar, e aí vem germinar, nascer, crescer, florir, frutificar, amadurecer para estar disponível para a espécie humana. Caridade para com todos é Cristo, com amar ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. E quem tira da miséria é o trabalho. Trabalho é educação, é construtivista. Nós temos que abraçar a causa do construtivismo, porque essa causa nos leva a compreender o tempo para cada coisa, junto com nossas preces, nossas meditações, nossas reflexões, nossos estudos, seja das máximas de Jesus Cristo, como das orientações de nossos orientadores espirituais, encarnados e desencarnados.